Fala, meus amigos e minhas amigas aqui no canal Futebol Net. Hoje tem Corinthians e Flamengo jogando pela Copa do Brasil. E aí, qual dos dois times irá classificar para a próxima fase? Será que um ou os dois passam para a segunda fase? Mas antes de comentarmos sobre as partidas de hoje, eu gostaria, para você que é inscrito, deixe o seu like aqui no nosso vídeo e comente se os clubes passam ou não passam. E se você não for inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Então vamos sem mais perder tempo, sobre os confrontos de hoje na Copa do Brasil. Corinthians e Remo entram em campo a partir das 21h30, partida pela qual vai ser transmitida pela Rede Globo de televisão. E aí, meus queridos, o que você acha do Cuca? Será que o Cuca vai resolver a situação do Corinthians? Eu creio que será muito difícil, muito trabalho, mas eu acredito ainda na classificação do Corinthians aí dentro da Arena do Corinthians, né? E falando um pouco aqui sobre o Flamengo hoje joga às 21h30 contra o poderoso Maringá. Isso mesmo, poderoso, venceu o Flamengo, joga por um empate. A situação de Sampaoli é um pouco complicada. E aí, quem dos dois treinadores vai se dar bem hoje? Cuca ou Sampaoli? Então, meus queridos, falando de uma forma mais tranquila aqui para vocês entenderem um pouco, eu estava assistindo outros canais, né, aqui no YouTube, outros canais de amigos aqui do YouTube, e muitos questionam, né, é porque a falha é do goleiro, porque o goleiro isso, o goleiro aquilo, é porque o zagueiro tal, isso e isso. Eu tenho uma visão um pouco diferente dos nossos colegas aqui, que fazem parte aqui do YouTube. Eu acho que os treinadores que passaram por Corinthians e Flamengo, dos dois, eu estou falando justamente dos dois, não estavam 100% errado não, viu, gente? O time do Corinthians é um time que, ao meu ver, no meu entendimento, é um Corinthians muito abaixo do que o Corinthians, pela história do Corinthians, por tudo que o Corinthians já fez no futebol brasileiro, é um time que está muito abaixo da sua tradição. Ali no Corinthians eu deixaria separado no máximo três jogadores ali. Eu deixaria para sempre estar compondo o elenco. Um deles o Cássio, o Fábio Santos, o Gil também. Mas fora esses, eu tirava todos. E o Fagner, né? Para não ser injusto com o Fagner que foi campeão aí pelo Corinthians, campeão mundial, um cara muito bom. Aliás, foi o Maurinho, campeão mundial, mas o Fagner, ele acrescenta no Corinthians, é um cara muito bom, experiente, mas eu digo a vocês, o resto eu tiraria todos. O Corinthians tem que rever quem contrata, porque a torcida do Corinthians é uma torcida gigante e merece jogadores de qualidade. Merece jogadores, aqueles que você paga para ir para o estádio. E aos jogadores, eu digo a cada um deles, valorizem a torcida que vocês têm. Porque a torcida do Corinthians, eu creio que é a única no país que do primeiro ao último segundo é uma torcida fervorosa, uma torcida que motiva seus jogadores. Mas eu creio que deve ser muito difícil, mas muito mesmo difícil, para a torcida incentivar os jogadores que o Corinthians tem. E na minha opinião, gente, no Flamengo isso não é diferente. O Flamengo ganhou em 2019 com Jorge Jesus, teve aquela campanha histórica que eu acho muito, mas muito difícil outro treinador repetir. O Flamengo parou em 2019 achando que ia ganhar tudo a qualquer hora, a qualquer momento, e não foi assim. Os outros times estão se estruturando, o Flamengo tem ficado para trás. O Flamengo tinha uma espinha dorsal que aos poucos foi se desfazendo. Hoje, os jogadores que lá estão, poucos, mas pouquíssimo mesmo, mereciam estar ali no Flamengo.
Eu creio que desse elenco eu daria uma oportunidade maior para o Santos. O Santos é um goleiro muito bom, de excelência, é um goleiro que já é experimentado, é frio, tem levado gols, tem tido algumas falhas, tem tido sim, mas eu olho para o sistema defensivo do Flamengo e aí é onde eu sinto a falta do Pablo Mari e do Rodrigo Caio. O Davi Luiz é um jogador muito experiente, mas ainda está abaixo no que ele já apresentou em outras equipes. Também é justo, a idade dele pesa, mas é um jogador de compor elenco. O Davi Luiz é um jogador experiente, é um jogador que incentiva muitos jogadores. A prova disso é o Rodinei. Então, o Davi Luiz era um cara para se manter no elenco. E o Gabigol. O Gabigol, para mim, me surpreendeu muito. Eu não era um cara que gostava do Gabigol quando ele jogava no Santos, mas depois que teve alguns jogos no Flamengo, que eu vi a qualidade que ele tem, a importância que ele tem no elenco e como ele se doa. Eu vejo o Pedro fazendo às vezes assim uma birra, até mesmo pode ser até da imprensa mesmo, fazendo uma certa politicagem ali entre Pedro e Gabigol, mas o Gabigol saiu da sua posição ano passado. O torcedor do Flamengo tem que reconhecer isso, porque o Gabigol saiu da sua posição, foi fazer outra função dentro do esquema tático ali do Dorival Júnior, mas o Gabigol eu manteria na equipe porque ele se doou para essa equipe. Aliás, ele se doou para o clube, ele esqueceu o nome Gabigol e jogou para o Clube de Regatas do Flamengo. Hoje o Flamengo vai ter um jogo muito difícil contra o Maringá, é uma equipe muito boa, porém é nova, e aí onde está a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Quem é que vai se dar bem hoje na noite da Copa do Brasil? Jorge Sampaoli pelo Flamengo ou Cuca pelo Corinthians? O Remo é um clube mais cascudo, já é um clube que já está mais acostumado a jogar jogos decisivos. O Maringá é uma equipe jovem, porém já alguns jogadores rodados ali jogando no Maringá. E o Flamengo deveria mudar um pouco a mentalidade, tanto da sua torcida, dar um pouco mais de oportunidade aí ao Sampaoli e fazer com que alguns jogadores deixem de mimimi. Salário em dia, tudo em dia, um equipamento de trabalho excelente. O Flamengo tem uma excelente centro de treinamento. É inadmissível o jogador, no mínimo, não suar a camisa jogando pelo Flamengo. Entendo que as más fases acontecem, mas agora chegou a hora da onça beber água. Então, e o Flamengo? Em que patamar hoje o Flamengo se encontra? Essa resposta eu deixo para você que é torcedor do Flamengo, que não merece um time do jeito que está. Hoje eu não vejo o Flamengo com condições de nem chegar a classificar para a Libertadores de 2024. E você que é torcedor do Flamengo, o que você acha disso? Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Tenho muita coisa para trazer de novidade aqui para o canal. E eu peço a você que não é inscrito, se inscreva, dê essa moralzinha aí para nós. E para você que já é inscrito em nosso canal, acione o sino das notificações se ainda não acionou, dê o joinha e outra. Comente aqui nos comentários aqui em nosso canal quem você acha que passa, Corinthians, Flamengo ou nenhum dos dois.